Quantas vezes nós criticamos alguém, por exemplo, por ser egoísta, sem perceber que nós mesmos agimos assim em diversas situações? Quantas vezes nós apontamos o dedo para a impaciência do outro, enquanto nos irritamos facilmente quando algo foge do nosso controle? Fique comigo até o final desse vídeo, porque essa reflexão pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Vamos começar? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. E hoje nós vamos mergulhar em uma das passagens mais impactantes do Evangelho, o episódio da mulher adúltera. Essa história vai muito além do perdão. Ela revela uma verdade profunda sobre a natureza humana, que é a nossa tendência de projetar nos outros aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos. O espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, e Jung, com o conceito de sombra, nos ajudam a compreender esse fenômeno. O que os acusadores da mulher estavam realmente condenando? Será que não enxergavam nela os próprios desejos reprimidos? Nesse vídeo vamos explorar como esse mecanismo psicológico afeta as nossas relações, as nossas emoções e a nossa evolução espiritual. E, o mais importante, como podemos transformar essa tendência inconsciente em autoconhecimento e crescimento. A cena é bem conhecida, né? Uma mulher, supostamente apanhada em adultério, é arrastada até Jesus. Os fariseus e mestres da lei, em fúria, querem apedrejá-la. Mas Jesus surpreende a todos. Ele não responde de imediato, apenas se inclina e escreve na areia com o dedo. Depois, ele levanta e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um, os acusadores começam a se afastar. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, até que sobra apenas Jesus e a mulher. Ele então lhe pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E ele então responde a ela: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Essa passagem, gente, vai muito além do perdão e da compaixão. Jesus revela ali uma verdade profunda sobre a natureza humana, a tendência de projetarmos nos outros aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos. O espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, nos ajuda a compreender esse fenômeno à luz da psicologia. Ele explica que os acusadores da mulher adúltera estavam, na verdade, usando-a como um bode expiatório, ou seja, projetavam nela os próprios desejos reprimidos, as próprias culpas e sombras que não queriam enxergar. Mas o que é essa tal de sombra? É um conceito desenvolvido por Carl Jung, psiquiatra e psicólogo suíço. Ele descreveu a sombra como a soma de tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. São os pensamentos, os desejos e os impulsos que nós não queremos admitir. Aquilo que foi reprimido porque não condiz com a imagem que nós desejamos ter de nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa que se esforça para parecer sempre generosa e bondosa pode reprimir a sua raiva e a sua agressividade. Mas isso não significa que esses sentimentos desapareceram. Pelo contrário, eles ficam escondidos, latentes e muitas vezes são projetados nos outros. Dessa forma, essa mesma pessoa pode se tornar extremamente crítica com aqueles que demonstram raiva, julgando-os severamente. Foi exatamente isso que aconteceu naquela cena com a mulher adúltera. Os acusadores viam nela algo que não conseguiam admitir neles mesmos. Talvez tivessem os mesmos desejos, os mesmos impulsos, mas, ao invés de aceitá-los e trabalhá-los, preferiam condenar alguém que os representava. Agora me diga, quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Quantas vezes nós criticamos alguém, por exemplo, por ser egoísta, sem perceber que nós mesmos agimos assim em diversas situações? Quantas vezes nós apontamos o dedo
para a impaciência do outro, enquanto nos irritamos facilmente quando algo foge do nosso controle. Jesus, nesse episódio, não apenas perdoa a mulher que foi pega em adultério, ele também ensina uma lição valiosa sobre autoconhecimento e maturidade emocional. Ele convida cada um ali a olhar para dentro de si, a reconhecer as suas próprias falhas, os seus próprios impulsos, as suas próprias sombras. Veja bem, amadurecer espiritualmente é integrar os opostos que habitam o nosso mundo íntimo. É reconhecer que dentro da gente existe luz, existe sombra, existe generosidade e egoísmo, amor e raiva, segurança e dúvida. Não somos seres unilaterais. Somos um conjunto de forças em equilíbrio constante. E o perigo surge quando tentamos negar essa realidade, quando fingimos que somos só bons, só corretos, só justos, porque essa negação nos leva a projetar nos outros aquilo que nós não queremos enxergar em nós mesmos. A saída para esse mecanismo de projeção é a aceitação. Não no sentido de justificar os erros, mas de compreendê-los. Quando a gente admite que somos seres imperfeitos, que estamos em evolução, a gente consegue agir com mais compreensão e com menos julgamento. Jesus mostra nessa passagem e em várias outras que a verdadeira transformação vem de dentro. Ele não pede que nós apontemos os erros dos outros, mas que a gente seja capaz de olhar para nós mesmos. Ele não pede que nós condenemos, mas que nós compreendamos. Ele não pede que nós reprimamos as nossas sombras, mas que nós iluminemos cada uma delas com a consciência. Pense nisso da próxima vez que você sentir raiva ou indignação diante de alguém. Em vez de reagir impulsivamente, tente fazer uma pausa e se perguntar: o que essa situação está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Talvez a resposta revele um aspecto seu que precise de mais atenção, de mais compreensão, de mais amor. Afinal, as nossas emoções são mensageiras. Elas não surgem por acaso. Elas carregam informações importantes sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças e sobre partes não resolvidas dentro de nós. Se algo no outro te provoca um incômodo pesado, profundo, pergunte a si mesmo: será que eu estou vendo nele algo que eu não aceito em mim? Será que essa atitude que eu tanto critico não está refletindo uma parte minha que eu tentei reprimir ou que eu tentei negar? Por exemplo, se você se irrita com pessoas que buscam atenção, pode ser que no fundo tenha reprimido a sua própria necessidade de reconhecimento. Se você se incomoda com quem demonstra fragilidade, pode ser que tenha aprendido a esconder a sua própria vulnerabilidade. Se você julga severamente os erros dos outros, talvez seja porque carrega dentro de si uma culpa que nunca foi verdadeiramente acolhida. O autoconhecimento, gente, começa nessa investigação íntima, mas tem que ser honesta, tem que ser sincera. Ao invés de apenas julgar, a gente pode usar essas situações como espelho para entender mais sobre a gente mesmo. E quando a gente faz isso, algo poderoso acontece. O julgamento dá lugar à compreensão. O incômodo se transforma em aprendizado. A rejeição se converte em aceitação. Isso não quer dizer justificar o comportamento errado ou abrir mão dos seus limites pessoais, não. Isso quer dizer reconhecer que muitas vezes o que você vê no outro é um reflexo de algo que ainda precisa ser trabalhado no seu mundo íntimo. A verdadeira transformação acontece quando olhamos para dentro com coragem, sem medo de enxergar as nossas sombras, porque é justamente ao iluminar essas sombras, com a luz da consciência, que a gente consegue se libertar. Da próxima vez que alguém te irritar profundamente, que você sentir raiva ou indignação, experimenta esse exercício. Respira fundo e se pergunta: o que essa sensação está tentando me ensinar? O que eu posso aprender de mim mesmo com esse evento, com esse acontecimento? Talvez a resposta seja o primeiro passo para um novo nível de compreensão e, consequentemente, de equilíbrio e de crescimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os seus amigos para ajudar a gente a fazer o canal crescer e continuar produzindo cada vez mais conteúdos como esse.
Aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não se esqueça de conferir os nossos outros vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo.